Então, acho que eu vou tomar a palavra e vou começar, então. Na realidade, assim, a veterinária, a vida de uma forma geral, ela é muito dicotômica, né? Primeira vez que eu entrei no curso de veterinária, eu entrei no curso em andamento, segundo semestre, a primeira pergunta que me fizeram os meus colegas foi: tu é da área de grandes ou de pequenos? Eu não tinha noção que queria dizer isso, né? Aí eu pensei, bom, eu entrei na veterinária porque eu quero trabalhar com araras e papagaios, então eu sou de pequenos. A partir daí eu virei cachorreira, né? Então eu era da área das cachorreiras, né? Isso, claro, faz um certo tempo atrás, não precisamos falar a data. Naquela época, então, falar que eu queria trabalhar com animais, né, silvestres, especificamente, eu sou específica no que eu trabalho, que são aves, né, araras e papagaios, era bem estranho dentro do curso, as pessoas até tinha assim, uma certa gozação sobre aquilo que eu fazia, que eu queria fazer, né? Alguns diziam, isso não vai dar certo, depois tu vai acabar fazendo outra coisa. E realmente, dentro do curso, eu fui me interessando por outras áreas, me apaixonei pela cirurgia, né? Por causa da minha querida professora Maria Inês Witz. Mas realmente a gente sabe daquilo que a gente é capacitado ou não, e eu não tenho habilidades, né? Fina, uma motricidade fina para ser cirurgiã, tá? Gostei muito também da área de anestesia, a clínica também me seduziu, mas eu tinha um objetivo quando entrei no curso, não sei se isso era certo ou errado, mas o meu objetivo foi trabalhar com aves silvestres, especificamente, então, criação de araras e papagaios. Bom, então eu não tinha um objetivo que o curso em si me oferecesse de mãos na mão, né? Como é que se faz, como é que se trabalha com esses animais? Eu tive, então, que, dentro do curso, para não me desinteressar, já que eu tinha um objetivo fixado, né? Eu fui em todas as áreas que eu estudei, eu gostava, e eu sempre puxava links para aquilo que eu queria fazer. E a gente percebe que o curso da veterinária, ele é um curso que, apesar dele estar dividido por disciplinas, por áreas, um bom veterinário, não que eu seja uma boa veterinária, mas um bom veterinário com uma boa formação, ele tem que passar por todas essas áreas e tirar de cada uma dessas áreas, né, um conhecimento básico, que esse conhecimento básico ele vai aplicar, seja a área que ele for trabalhar. Bom, então eu fui gostando de tudo, fui trabalhando com tudo, a epidemiologia, me apaixonei, saúde pública. Na realidade, eu gostava de praticamente todas das áreas da veterinária. A diagnóstico, né, que hoje eu também trabalho com diagnóstico, patologia clínica, mas dentro do curso eu não conseguia realmente ter essa especialização que eu gostaria. Então eu passei, né, a pedir para a coordenadora da época de estágios, que eu gostaria de fazer estágio nessas áreas. E aí eu acabei fazendo estágio em zoológico, mas não era o que eu queria, né? Eu acabei fazendo estágio em algumas clínicas, mas o que realmente foi diferenciado para mim foi sair, então, do Rio Grande do Sul e fazer estágios com criadores de psitacídeos, né, no Rio de Janeiro. Eles tinham naquela época, eles tinham uma tecnologia de ponta em termos de criação, vinham profissionais americanos, né, trazer essas opções de manejo, técnicas de manejo, criação realmente, né, que era uma coisa que para mim parecia que não se criava animais, e quando eu me dei por conta que a criação ela ocorre muito fora do nosso país, né, atualmente também no nosso país, mas naquela época se criavam todos os nossos animais fora, e aqui a gente não tinha ainda uma legislação ou tecnologias que nos permitissem isso. Então, a partir daí, eu me dediquei a essa área, fiz o meu TCC em patologia clínica, no laboratório, que é a área que eu trabalho hoje no hospital veterinário, né, na parte de diagnóstico, e sempre que eu podia, eu comecei a todos os congressos que apareciam na área de silvestres, e a gente foi conhecendo, né, o pessoal que hoje pessoal tá ainda está no mercado, o pessoal são renomados, e a partir de todo esse conhecimento aí, e toda essa minha caminhada, aí acho que foi 2006, 2007, não me lembro muito bem qual foi o ano, eu fui convidada, então, para escrever um capítulo do livro do primeiro tratado de animais silvestres, né, sobre neonatologia de psitacídeos. Isso, para mim, foi muito legal,
mostrou realmente que eu tinha ido por um caminho, que eu tinha conseguido chegar a um patamar, né, que fez com que eu fosse convidada pelos meus pares de silvestres para escrever esse capítulo. E, posteriormente, aí no outro tratado, então, eu fui convidada para escrever também um capítulo sobre virologia, né, de psitacídeos. Então, a minha caminhada ela foi muito, dentro da veterinária, muito em cima daquilo que eu procurei de estágios fora do curso, né, porque o curso, realmente, um curso de veterinária, ele é um curso muito amplo, e ele não pode te focar simplesmente naquilo que eu queria fazer. Mas o conhecimento básico foi o que me deu a oportunidade de conseguir ir adiante, de conseguir participar, de fazer estágios em outras universidades. Eu consegui também ir para a USP, para Jabuticabal. Então, lá a gente conseguia, então, uma boa entrada nesses locais e conhecendo as pessoas e ver que a gente tem um bom conhecimento geral. Isso é importante. Eu não sou médica de animais silvestres, porque eu não faço clínica, né? Eu trabalho com produção e criação. É diferente a minha área do que a do professor Elisandro, então, que ele é um professor mais de clínica, né? O professor Elisandro, inclusive, faz cirurgias, né? Eu não faço, tá? Eu sou realmente de manejo e criação e diagnóstico. Eu gosto de trabalhar com a profilaxia. Eu não gosto do tratamento em si. Né? Eu sou mais dessa área de produção. Né? Se eu fosse hoje só grandes e pequenos, eu seria da área de produção animal. Né? Eu não sou da área de clínica e cirurgia. Mas hoje o que a gente percebe? No meio disso tudo, né, quando eu fiz a minha especialização, meu mestrado no CDPA, Centro de Diagnóstico e Patologia Aviária, né, que trabalha com avicultura, eu acabei conhecendo o professor Elisandro. Aluno, né, professor? Início de carreira, né? Cabelinho. Cabelinho. Aí o Elisandro, acho que é porque eu trabalhava, acho que vazou dentro da universidade, que eu trabalhava com os bichos estranhos, e queria trabalhar com os bichos estranhos, o Elisandro acabou me conhecendo, e a partir dali a gente fez uma amizade que dura, sei eu, 15 anos, não sei. Bastante. Então a gente acaba sempre convivendo, e nessa área de silvestres as pessoas são meio sempre as mesmas, né? A gente acabou conversando, se encontrando, e é dessa forma, então, que eu consegui ir para essa área de silvestre, através daquilo que eu colhi, né, em termos de estágio, de pessoas que eu conheci no meio de todo esse tempo. E hoje a gente tem muito mais pessoas trabalhando, tem bem mais pessoas que estão nessa área, principalmente, né, com a clínica e cirurgia. Em Porto Alegre nós temos vários locais hoje já com atendimento. Nós temos mais possibilidades, então, de aquisição de animais não convencionais, né, dentre eles os silvestres, como os animais de estimação. Então, esse mercado de clínica e cirurgia está aumentando. E que a gente percebe, até com atendimento ali no hospital veterinário, é que está tendo uma demanda, né, está tendo uma necessidade cada vez maior desses atendimentos. E o que eu vejo aqui no nosso curso, não sei o que vocês se querem, a área de silvestres, né? Eu acho que o clínico e o cirurgião, eles podem trabalhar com esses animais não convencionais. Nós temos o veterinário de zoológico, que vai trabalhar, ou de criatórios, né, que vai trabalhar com uma gama muito maior de animais, que é um manejo diferenciado. Nós temos toda a parte de diagnóstico, que também está sendo bem desenvolvida, nós temos nutrição também. Então, o que eu vou te dizer? A área é muito grande, né? E ela engloba toda a veterinária, ela engloba todos os setores da veterinária. Então, o que é ser um médico veterinário de silvestres? É ser um médico veterinário, né? Na sua mais ampla definição da palavra, porque ela engloba muitas coisas. Se a gente pensar, acho que vou deixar para o professor Elisandro falar mais, essa parte que ele acaba tendo maior contato, toda essa parte então, de vida livre, fauna urbana, atropelamentos, animais que estão do tráfico, né? Então a gente vai ver que ser médico de animais silvestres é muito pequeno, né? A gente, na realidade, nós somos médicos veterinários que têm um conhecimento amplo, tá? A respeito de todo o nosso curso e que a gente se dedicou, então, aos animais silvestres, essa nossa
como é que eu vou dizer, essa nossa trajetória, tá? Mas se eu não, na realidade, quando me chamam de médico de animais silvestres, eu me sinto um pouco fora, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com produção de animais diferenciados e a gente acaba tendo, né, tendo essa visão um pouco diferenciada desses animais, que nada mais são do que animais que convivem conosco, né, que estão no nosso meio ambiente aí. Acho que eu vou deixar o Elisandro falar um pouco. Bom, vou falar um pouco da minha trajetória. Eu acho que a Maria Ângela falou muito bem, assim, em termos gerais, o que que a área de silvestres representa, quais são os desafios, né? E eu acho que para qualquer área em que a gente vá se dedicar ou vai querer, ou quando entra no curso mesmo com todas as incertezas, a gente sempre se depara com por onde começar, né? E eu, quando eu entrei, né, o meu gosto, minha paixão por animais, ela vem anterior à entrada no curso de veterinária lá nos idos de 1998. Mas eu me lembro que eu pareço jovem, mas é só o tempo que foi gentil comigo. Mas, mas eu me lembro que uma das perguntas clássicas de disciplinas de introdução à veterinária, aquelas disciplinas primeiras básicas, né, era onde você gostaria de trabalhar. E dentre os 35 alunos que tinham na sala de aula, 6 pessoas levantaram a mão que queriam trabalhar com silvestres. Eu era um deles. Só que eu não tinha noção de por onde começar, né? Bom, eu quero ser um veterinário de silvestres, mas nós temos uma visão até um pouco romântica sobre a área né, eu penso em veterinário de silvestres, é aquele cara que está correndo atrás de um leão, de uma gazela, de uma girafa no meio da África, e porque a gente é alimentado através da mídia, através de filmes, através, né, da indústria do entretenimento, a ser um veterinário de silvestre é o Dr. Dolittle, que fala com animais e tudo mais. Pois bem, só que quando eu entrei na veterinária lá em 98, nós não tínhamos na rotina do hospital veterinário e nem mesmo muitos estágios ofertados na área, né? A única disciplina existente no currículo, ela ocorria no 10º semestre, que era lá no finalzinho já do curso, onde se nós não tínhamos definido mais ou menos para onde nós gostaríamos de ir, a gente ia ficar, né, e não poderia aguardar até o final do curso para decidir, né? Normalmente a gente começa a encontrar afinidades no curso, encontrar áreas que a gente gosta mais. E eu gostava muito também da área de pequenos animais, né? Da clínica e da cirurgia. E aí fiz muitos estágios na área de clínica, né, plantões em clínicas veterinárias, atuei como monitor, inclusive de cirurgia durante a graduação, trabalhei em alguns laboratórios, né, de virologia, principalmente, lá na universidade, e fiz poucos estágios na área específica de silvestres, né? Eu fiz um estágio na Clínica Toca dos Bichos, e quando eu estava prestes a me formar, né, aquele momento de decisão onde fazer o estágio curricular, eu não tinha condições de fazer estágio fora. E aí eu pensei, bom, eu já estava um pouco resignado de fazer o estágio curricular no hospital veterinário, que era um local que tinha muita casuística, que eu gostava também, era uma área que eu gostava de pequenos. Entretanto, eu tinha ainda o desejo de trabalhar com silvestres, mas não entendia como, não sabia por onde, né? E aí, uns 15 dias antes de começar o meu curricular, eu decidi mandar não era nem e-mail, foi um telefonema, né? Não tinha nem WhatsApp na época, não tinha, o máximo que tinha era ICQ, né? Coisas um pouco mais antigas. E eu liguei para Raquel, veterinária do Zoológico de Sapucaia do Sul, e perguntei se havia possibilidade de fazer estágio curricular lá. Pois bem, ela disse que era possível, encaminhei os documentos para lá, e comecei o meu estágio curricular, assim, caiu meio de paraquedas, porque 15 dias antes eu estava já decidido a fazer na clínica de pequenos. Fiz o meu curricular no Zoo de Sapucaia, onde tive diversas vivências muito legais lá dentro. A rotina de um veterinário que atende animais silvestres em empreendimentos, ela é muito diferente da clínica. Nós cuidamos muito da medicina veterinária preventiva, com manejos sanitários, preocupando-se sempre em os animais não adoecerem, né, porque quando a gente é estudante, a ideia que nós temos é ir para fazer estágios e
ver casos clínicos, ver cirurgia, ver problemas, né? O veterinário tem um olhar muito em cima da doença dos animais e como tratá-las, né? E num empreendimento, a ideia que se tem é o contrário, a gente tem que, de todas as formas, através de ações de manejo, através de ações de medicina veterinária preventiva, evitar que essas doenças, essas enfermidades apareçam. Bom, fiz o meu curricular no Zoo de Sapucaia. Quando eu estava terminando o estágio, casualmente o veterinário do Pampa Safari estava se desligando lá do local e os proprietários do Pampa Safari entraram em contato com algumas instituições pedindo indicações de pessoas para irem lá, fazerem uma entrevista e para assumir tão logo possível, porque o veterinário estava saindo. Eu fui até lá, fiz a entrevista, fui indicado para ir fazer a entrevista e eu terminei meu curricular na sexta-feira e na segunda eu era responsável pelo Pampa Safari lá, com mais de 2.000 animais, aquela quantidade imensa de cervídeos, de capivaras, emas, avestruzes, tudo que vocês imaginassem, né? E lá fiquei por 9 anos, onde eu aprendi uma série de coisas e foi onde surgiu o embrião, né, através de uma conversa com a professora Mariângela, o embrião do meu mestrado, onde, né, a gente fez algumas coletas de sangue de lhamas e de repente surgiu um projeto de mestrado ali com perfil hematológico e bioquímico de camelídeos sul-americanos, que foi onde eu fiz o meu mestrado e onde me trouxe para, né, a formação em patologia clínica, né? Bom, no meio do caminho surgiram outras oportunidades, fui convidado a fazer o projeto lá do Parque Aldeia do Papai Noel, que é um jardim zoológico que tem as chamadas renas falsificadas lá, que são cervo nobre, que é mantido lá no parque. Até hoje eu dou assistência para eles. Surgiu posteriormente a oportunidade de trabalhar no mini zoológico de Canoas, onde eu fiquei mais 8 anos ali, e o enfoque era absolutamente distinto do que nós vimos lá no Pampa Safari, que era a manutenção de plantel, era a criação comercial para venda de animais, e o Zoo de Canoas tinha um propósito de reabilitação de fauna em ambiente urbano, com resgate de animais de vida livre, com recebimento de filhotes, principalmente na primavera, e o enfoque era a reabilitação de fauna, né? Então, era um perfil, apesar de serem 2 zoológicos, eram perfis muito distintos dentro do mesmo tipo de empreendimento, da mesma categoria de empreendimento. Bom, depois disso, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar com gestão de fauna, quando eu fui contratado na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, onde foi montado o setor de fauna silvestre, que assumiu uma atribuição que anteriormente era do IBAMA, que era autorizar criadores de fauna silvestre. Foi montada uma equipe, né, de profissionais da área, foram selecionados e se montou uma equipe com diversos profissionais, entre biólogos e veterinários, e nós construímos algumas legislações que até hoje estão em vigor, né, para regrar empreendimentos de fauna, regrar destinação, e atender às demandas do Estado relacionadas, então, à autorização de criadores de fauna silvestre. Eu saí de lá, trabalhei ainda como voluntário do programa Macacos Urbanos, que trabalha com a conservação do bugiu ruivo na região extremo sul de Porto Alegre, onde a gente tem diversos conflitos ali que levam os animais a atropelamentos, a choques elétricos, a ataques de animais domésticos, né, em função da perda da conectividade daqueles ambientes. Então a gente trabalhou muito tempo ali, é um grupo de voluntários, né, que trabalha desde 1993 e desenvolve um excelente trabalho de conservação dessa espécie lá na região extremo sul de Porto Alegre, né, que existem ainda remanescentes de Mata Atlântica e tem uma grande importância ali, sob o ponto de vista de conservação da biodiversidade em Porto Alegre. Bom, eu fui posteriormente contratado para ser professor, então, da UBRA, também com a missão de assumir, junto com a professora Mariângela, disciplinas de manejo e conservação de animais silvestres, e aí o atendimento de silvestres no hospital veterinário, onde a demanda atualmente não é necessariamente com animais silvestres, mas sim os pets não convencionais, primordialmente pequenos roedores e lagomorfos, né? Eu atendo muito pouco hoje animais silvestres de fato, né? A gente atende mais os domésticos não convencionais.
E a minha casuística ali é muito voltada para o atendimento de coelhos, né? Nós temos uma procura muito grande e atualmente eu atendo apenas uma vez por semana, mas se nós aumentássemos esses dias de atendimento, com certeza nós teríamos uma procura, porque tem tido muita procura no atendimento ali. Mas dito isso, assim, eu entendo, olhando um pouquinho em perspectiva, que quem tem assim, um interesse em atuar na área, ele tem que estar aberto para as diversas oportunidades que vão surgir ao longo do tempo, né? E as disciplinas de clínica e cirurgia dentro da formação curricular, elas dão uma visão muito mais abrangente, né? Principalmente de clínica de pequenos animais, porque a gente tem uma oportunidade de trabalhar muito mais a terapêutica e posteriormente a gente pode aplicar na rotina com atendimento de silvestres, né? Porque isso dá digamos, uma base de conhecimento para que a gente possa, então, aplicar nas diversas espécies animais que surgem, né? É uma especialidade, na realidade, um pouco distorcida, porque ela é uma especialidade generalista, né? Porque quando se fala um veterinário de silvestres, um veterinário de silvestres tem que entender da minhoca baleia azul, né? E não é isso, né? As pessoas aparece hoje qualquer animal diferente ali no hospital veterinário, chama o professor Elisandro, porque ele deve resolver. E a gente, dentro da área, claro, a gente tem um conhecimento abrangente e aprende muito com outras formações, principalmente com ciências biológicas, né? A gente tem muitas coisas que a gente não tem no currículo que vão ser muito importantes para a gente conseguir ser um bom clínico de silvestres, mas que, de fato, a gente não tem o conhecimento de todos os animais existentes na face da Terra, né? Então, a gente acaba direcionando para aquelas espécies que nós temos um pouco mais de vivência na rotina. Chegam muitos primatas, chegam muitos répteis, principalmente lagartos e tartarugas, dentre outros animais, ou em clínicas veterinárias, onde a gente vai ter primordialmente pequenos roedores e lagomorfos, né? Mas, sem me estender mais, assim, né, dá para fazer uma pequena biografia aí de toda um pouco da minha história, assim, só para situar o pessoal que tá ouvindo. Bom, pessoal. Bom, pessoal, vou falar também. Vai tudo. Em relação ao veterinário de silvestres, né? Vocês já falaram como cada um começou. Hoje, seria de uma forma diferente para quem quer iniciar nessa área, quer trabalhar com silvestres? Teria alguma diferença? Vou deixar para ti, Elisandro, que é mais da clínica e cirurgia. Depois eu falo das outras áreas. Eu não enxergo de uma forma diferente hoje o aluno que entra com interesse de trabalhar na área de silvestres, né? Porque a gente tem dentro do curso, né, a nossa formação é generalista e ela dá oportunidade para o aluno entender as diferentes áreas e poder aplicar na rotina de animais silvestres. Então, a semiologia é muito importante, as disciplinas básicas, elas de anatomia, de fisiologia, histologia, patologia. Então, assim, a gente tem, dentro das diversas disciplinas, a gente consegue montar o grande quebra-cabeça que é trabalhar com animais silvestres. Da mesma forma que, se eu fosse trabalhar com pequenos animais, eu teria que ter essa bagagem de conhecimento e conseguir depois fazer as conexões entre elas. Porque nós temos a formação veterinária, apesar de nós precisarmos fazer conexões entre as diferentes disciplinas, via de regra, ela é dada de forma fragmentada, né? Então, muitas vezes, o grande exercício, a grande aptidão do veterinário que entra para aquele veterinário, para aquele estudante que está saindo, é conseguir fazer as conexões entre as diferentes disciplinas para poder ser um bom clínico, né? Então, historicamente, os clínicos de silvestres, eles têm uma formação muito como um clínico geral, ou seja, tem uma visão geral sobre as espécies que atende, e posteriormente, então, se ele não tem uma aptidão para ser um bom cirurgião, ele tem profissionais que trabalham com cirurgia de pequenos animais que podem auxiliá-lo nesse processo. Se tem anestesistas que anestesiam pequenos animais e que têm um interesse também em começar a anestesiar animais silvestres, ele também vai poder iniciar, então, a rotina com animais silvestres. Então, assim, o que nós temos de diferente, eu acho, hoje, em comparação
com o que eu tinha quando eu entrei, foi o fato que eu acho que hoje nós temos mais oportunidades de locais de estágio, nós temos dentro do currículo mais disciplinas que atendem à necessidade também, com enfoque em animais silvestres, e nós temos hoje, né, em se tratando da UPRA, nós temos rotina também no hospital veterinário. Então, isso eu não tinha há 17 anos atrás, né? Então, eu acho que o caminho é esse, eu acho que é buscar, quem quer trabalhar com o estudante que tem o interesse de trabalhar com animais silvestres, eu acho que ele tem que buscar estágios extracurriculares, buscar dentro da formação do curso acolher aqueles conhecimentos que podem ser aplicados na área de silvestres e tentar direcionar também, né? Porque quando a gente fala silvestres, é um termo muito vago para aqueles animais que a gente atende, porque hoje tem veterinários que trabalham apenas com clínica e cirurgia de aves, não sabem nada de répteis, ao mesmo tempo que tem veterinários que hoje trabalham só com répteis e não atendem outros grupos. Então, acho que a gente, assim, ao longo do curso, a gente consegue ir direcionando, né? É muito difícil conseguir apenas com a formação curricular, apenas com a graduação, sair pronto para atender animais silvestres, né? Então, acho que, mas o caminho é buscar estágios na área, buscar estágios dentro da instituição ou fora dela também, e né, aprender nas diferentes disciplinas a fazer correlações, né? Eu acho que esse é o caminho. Certamente, eu acho que o que o Elisandro falou tá diferente, né? As possibilidades, elas são muito maiores. E também a gente hoje tem uma maior proximidade dos tutores, né, trazerem esses animais para atendimento. Então, é mais comum, né, se ver esses animais vindo para atendimento nas clínicas, e também se sabe que as clínicas começam a ter pessoal que vai atender esses animais. Já aconteceu em épocas remotas, né, de chegar um animal diferenciado, um pet não convencional numa clínica e não tem ninguém para atender. E nem tem para quem mandar esse animal, né? Então, hoje a gente já tem um momento diferenciado de pessoas que se interessam pela área. E o que o Elisandro falou é muito sério, né? Porque um bom clínico, ele é um bom clínico. Um bom cirurgião, ele é um bom cirurgião. Ele só vai adaptar a anatomia e as particularidades das diferentes espécies. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, a gente está conversando, eu e Elisandro, diz, não sei porque esses clínicos de pequenos animais não atendem também os não convencionais, né? Eles são clínicos, eles têm essa bagagem da clínica, eles só têm que transferir o conhecimento para uma outra espécie. Porque é fácil isso. Por que o cirurgião, né? A professora Marinês gosta de uma cirurgia de silvestre, né? Por que o cirurgião ele não faz também essa parte, né? Quando ele tem essa afinidade por silvestre, porque a técnica, se tem um bom cirurgião para cão e gato, né, ou grandes animais, mas a gente está falando mais aqui de atendimento de pets, né, você consegue transferir isso, o anestesista também, tanto é que hoje na universidade ali, se chegar algum animal para atendimento cirúrgico, anestésico, além do clínico, né, ele vai ser atendido, porque os nossos professores hoje têm a capacidade eles já têm, mas eles também têm o quê? A disponibilidade de se interessar por esses casos clínicos e fazerem isso. Então, hoje, como o Elisandro disse, tem muito mais animais chegando para atendimento, sendo atendidos, e isso facilita aquelas pessoas que querem trabalhar nessa área, então, de atendimento vamos falar de pets não convencionais, né, para a gente não estar botando coelho aí como silvestre, né. Então, o que a gente percebe é que está mudando, que há mais as possibilidades, as clínicas externas também, né, clínicas que já tem algum veterinário ali que tem esse lado mais voltado para esses animais não convencionais. Então, acho que facilita bastante. Outra coisa também é a literatura, né, nós temos hoje uma literatura mais disponível também. Antes a gente não tinha tanta essa literatura, a gente brigava para comprar um livro, né, importado, caríssimo, né? Agora a gente entra na Amazon, compra o livro que quiser, temos publicações brasileiras, temos traduções, então tudo isso facilita bastante essa parte para quem se interessa, né, fazer então como é que eu vou... Faltou a palavra bonita. Correlação. A correlação, obrigada. Então, eu acho que isso mudou bastante, eu acho que isso realmente mudou bastante. E mais uma coisa, se vocês falaram, a Mariângela falando que é mais da área
da produção, né, e de prevenção de doenças, de coisas de rebanho, essas coisas assim, e o Elisandro mais da área da clínica. Hoje, o veterinário que trabalha com silvestres, qual é a área de atuação? Ele trabalha na clínica de pets não convencionais, ele trabalha na manutenção da fauna que já existe, ele vai trabalhar para o governo, ele vai trabalhar como? Bom, a gente tem hoje, assim, tem um leque de opções para o veterinário que pretende trabalhar com animais silvestres, na realidade, né? A grande parcela dos veterinários que tem se formado hoje, tem até pela oportunidade mesmo, é o atendimento veterinário em clínicas de pequenos animais com o atendimento de pets não convencionais, primordialmente roedores e lagomorfos, né? Então, os animais de estimação. A gente tem uma grande parcela dos profissionais que está começando, que está atendendo esses animais. Então, a gente, nos últimos anos, cresceu muito o número de profissionais, pegando apenas a região metropolitana aqui. Então, vários profissionais têm se formado e começado a atender nessas áreas. Mas a gente tem inúmeras outras, né? Nós temos os empreendimentos de fauna, né? Então, eu posso trabalhar no jardim zoológico, eu posso trabalhar no mantenedouro, que é uma espécie de jardim zoológico particular, em que pode ou não ter visitação. Existe a demanda hoje dos criatórios comerciais também que necessitam de consultoria, necessitam de assistência, e nesse sentido também a necessidade de se ter um conhecimento sobre as normas vigentes, sobre as normas legais existentes para autorizar esses empreendimentos, porque existe tudo que envolve o manejo, tudo que envolve o uso da fauna silvestre requer autorização, e muitos profissionais hoje que saem não têm esse conhecimento e acabam não conseguindo dar essa assistência, essa consultoria, porque acabam se direcionando muito para a clínica, né? E existe uma demanda retida de criadouros comerciais, tanto de animais nativos quanto de animais exóticos, com veterinários que têm esse conhecimento, né? Então, poucos veterinários têm esse domínio das normas vigentes. Existe a possibilidade hoje também do veterinário trabalhar com resgate de fauna de empreendimentos, né, na instalação de empreendimentos. Vários profissionais têm atuado nesse sentido. Então, quando começa uma obra grande, como a instalação de uma usina hidrelétrica, uma duplicação de uma rodovia, por exemplo, como a BR-290, dentro do rito de licenciamento ambiental, há a necessidade de ter uma equipe de resgate de fauna. E a essa equipe, há a necessidade de se ter um veterinário e um biólogo presentes. Então, existe essa demanda também, né? Então, o veterinário silvestre pode trabalhar também com conservação de fauna de vida livre, projetos relacionados a espécies ameaçadas, como aqui no Rio Grande do Sul nós temos temos projeto com gatos, os felídeos nativos aqui do estado, né, gato do mato, jaguatirica, o próprio puma, o gato maracajá, são espécies em que veterinários têm atuado em vida livre, mas não só dentro do estado, fora do estado também nós temos projetos com lobo-guará, projeto com anta. Tem uma colega que recentemente voltou do Pantanal, que estava atuando na Iniciativa Nacional de Conservação da Anta Brasileira, né, aquelas pessoas que muitas vezes não querem trabalhar com animais de zoológico, não querem trabalhar em cativeiro, mas na medida que a gente vai direcionando para essas áreas um pouco mais específicas, é claro que o mercado de trabalho é muito mais restrito e vai envolver muita, não só dedicação, mas vai passar um pouco mais de trabalho, digamos assim, porque vai ter que ir para campo, muitas vezes vai ficar em situações digamos, de menos conforto em relação a quem trabalha com animais de cativeiro, mas são oportunidades que vão surgindo, né? Então, existe a possibilidade também de trabalhar como analista ambiental, né, dentro dos órgãos ambientais, como o IBAMA, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, né, em fiscalização de fauna também dentro do poder público. Isso, claro, através de concursos públicos, né, não são... a gente não consegue ser contratado para ações de fiscalização ou mesmo como analista ambiental se não for por meio de concurso público, né? Mas são algumas das oportunidades que a gente tem para atuar na área de silvestres, né? Não só a gente acaba pensando apenas em clínica, mas o veterinário de silvestres aí tem um leque muito grande de possibilidades. E Mari, em relação a essa coisa da manutenção da fauna
e áreas de preservação, existe uma sobreposição da atuação do veterinário com a atuação do biólogo, tu que é bióloga também? Existe. Existe uma sobreposição e existe também um trabalho conjunto, né? Uma Como cooperação. uma cooperação. Como Elisandro comentou, quando a gente vai trabalhar com fauna silvestre, com conservação, a gente tem que ter um olhar da biologia do animal. A gente tem que ter um olhar, então, daquelas palavras, né, que às vezes a gente não gosta muito de usar, mas do bioma, do ecossistema, do ambiente, de todos os fatores, né, abióticos e bióticos que estão ao redor desse animal. É diferente quando tu bota um animal dentro do animal que tem um tutor, tu acaba tendo um ambiente mais controlado. Quando tem um animal em vida livre, esse ambiente é bem diferenciado. Então, a gente precisa ter esse olhar, essa visão biológica, né? Que o Elisandro tem ela muito boa. Ele tem uma visão biológica, da biologia muito boa. Tem um barulho estranho aí. Aqui eu acho que não é. Posso tirar meu som aí. Tem um barulho estranho aí, parece um avião. Um outro mundo aí, um extraterrestre. Então, o que eu vejo é que quando a gente vai trabalhar nessa área de conservação, sim, a gente precisa ter esse olhar. Outra coisa também que na área de conservação, que o Elisandro ali comentou também, é essa parte de tu não saber onde tu vai dormir, tudo ficar ao relento, mosquito, outros animais que podem interferir no teu dia a dia, né? Então a gente tem que ter essa disponibilidade, né? E aí por isso que o biólogo muitas vezes acaba sendo a pessoa que mais vai para campo mesmo, além da formação, que tem esse preparo, né? De acampar, de ficar no campo, de ficar mais nesse ambiente não tão, vamos dizer assim, agradável, né? Eu prefiro ar-condicionado, óbvio, mas, né, não dá para se levar isso para o meio do mato. Então, quando eu fui fazer o meu doutorado, eu resolvi trabalhar com conservação. E aí eu consegui, né, através dos contatos, isso é importante, eu acho que o Elisandro chegou a comentar, mas não deixou bem claro, a gente para trabalhar na área de silvestre, nessas áreas de conservação, nas áreas relacionadas com manejo de fauna, a gente tem que ter contato, a gente tem que ser conhecido, a gente tem que estar inserido no meio, né? O Elisandro deu muita sorte ali naquele TCC, né, estágio de final de curso, e ir Network. Ir pro Pampa, porque ele estava no local certo, no momento exato em que foi consultado, o local onde ele estava fazendo estágio, ele foi um bom estagiário, ele tinha um bom perfil, e com certeza ele foi indicado, né? Então, a gente precisa ter esses contatos, tá? E quando tu vai trabalhar nessas áreas de conservação também, para tu ser chamado, para tu poderes, então, participar desses projetos. Quando eu fui fazer o doutorado, então, eu tinha alguns contatos e eu consegui, junto ao projeto de conservação da Arara Azul, eu consegui, então, um contato para trabalhar a campo com eles e fazer, então, o que eu me propus a fazer, que era a coleta de material biológico, para a gente fazer, então, um monitoramento sanitário desses animais dentro daqueles protocolos, né, diagnósticos que eu poderia fazer. Então, o sangue, são suaves, né, de traqueia, de cloaca, tudo isso foi coletado. Eu fui a campo, acho que foram 5 ou 6 anos, que eu fui todos os anos, né, na época de reprodução das araras, que é mais ou menos agora, né, eu ia normalmente lá por novembro, dezembro, e fazia, então, o monitoramento desses filhotes. Então, nesse momento, a gente trabalha muito mais, né, como manejando fauna do que realmente como um veterinário. A gente está ali olhando, está fazendo a biometria, a gente está trabalhando em cooperação com o biólogo e aí fazendo, então, a coleta dos materiais que depois a gente pode, então, processar e ver dados. Então, quando tu vai trabalhar nessa área, tu tem que ter esse perfil, né? Mosquito, calor, suor, chegar de noite, no final do dia, come alguma coisinha e vai pegar todo esse material, trabalhar com esse material até terminar o que tem que fazer no outro dia cedo, levantar. Mas são coisas bem legais, né? Quem gosta de campo, quem gosta de vida livre, esse é o caminho, tá? A vida livre a gente não tem dentro de um consultório, né? A gente vai atender
coisas pontuais, ou de tutores, ou algumas vezes algum animal que vem de apreensão, ou fauna urbana, mas vida livre é vida livre, está no mato. E aí a gente trabalha muito com o quê? Com a ave como ela é, né? Com a vida como ela é. Eu imagino agora, falando do Pantanal, né, com toda essa parte de queimadas que está lá, eu só imagino como vai ser o fator reprodução dessas araras, né? Pensando só nas araras esse ano. Provavelmente a gente não vai ter reprodução. A primeira que não vai ter local para esses animais nidificarem, depois, se nascerem filhotes, talvez não tenha alimento para a criação. Então, a gente tem um ano todo perdido de reprodução pensando numa espécie, né? Então, isso é trabalhar com conservação, é o todo, né? Eu me preocupar com uma, duas aves, não que não se faça resgate, né? Não se faça toda a parte de tratamento de alguns animais, mas é o todo que está comprometido de uma forma que não tem volta, né? O que a gente vai ver o que vai ficar daqui a algum tempo. Isso é trabalhar com conservação, tá lá, ver o que acontece, monitorar e, dentro dos projetos, fazer proposições, né, propostas, então, para melhorar esse convívio, né, homem, animais domésticos, silvestres e ambiente. Posso complementar? Pode, deve. Não, muito bem colocado isso que a Mari falou, que é a questão de a gente ter esse trabalho multidisciplinar em outras áreas, né? Porque a gente tem uma visão muito fechada enquanto veterinário quando a gente pensa em trabalhar com conservação ou trabalhar com animais silvestres de vida livre, né? E mesmo quando vai se trabalhar com animais de cativeiro, porque a gente não tem o conhecimento das características biológicas e comportamentais desses animais. A gente não aprende isso na faculdade, né? E quando a gente se depara com uma situação, por exemplo, eu quero tratar um tamanduá-mirim, que é uma espécie que chega comumente aqui para atendimento, né, ou atacado por cães, ou atropelado, proveniente de algum tipo de conflito, eu posso até ser um bom cirurgião, eu posso até ser um bom clínico, mas se eu não souber alimentar corretamente esse animal, de nada vai adiantar o meu conhecimento técnico. E esse conhecimento a gente aprende com os biólogos, né? São os biólogos que nos ensinam como lidar com esse animal em cativeiro, qual o recinto que eu devo manter esse animal para que eu aumente as possibilidades de recuperá-lo. E quando a gente transpõe isso para a vida livre, ainda mais porque eu tenho que ter o conhecimento sobre os biomas, sobre os ecossistemas, sobre os conflitos existentes e sobre por que a diminuição, a perda de conectividade dos ambientes ou mesmo a perda de recursos, né, de alimentos, como é o caso que está acontecendo no Pantanal, vai influenciar na sobrevida desses animais, né? Então, eu acho que quando se trabalha com conservação de animais de vida livre, a gente tem que, eu acho que uma palavra que assim me parece que define bem é desprendimento, né? Saber que tu vai por meio do mato, que tu vai passar necessidade, mas que tu tá trabalhando muitas vezes por alguma causa que tu acredita, alguma causa que tu queira aprender ou vivenciar. Agora eu tô trabalhando, meu projeto de doutorado envolve pesquisa de doenças em amostras de sangue de bugios de vida livre, né, que foi, eu consegui, lá entre 2015 e 2016, através de um convite da Secretaria Estadual de Vigilância em Saúde, né, do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, eles fazem monitoramento de febre amarela em regiões onde a gente tem circulação do vírus, capturam bugios de vida livre por monitoramento, né, para verificar se há circulação viral. E nesse mesmo momento eu coletei amostras para verificar se a gente encontra algumas doenças nesses animais que podem estar correlacionadas com a fragmentação desses ambientes. Mas não é um trabalho fácil, né? A gente acorda às 5 da manhã, passa o dia caminhando no meio do mato, né? A captura de um bugiu é um processo lento, demorado e envolve risco, né? Porque o animal que pode estar a cerca de 30 metros de altura e a gente tem que acompanhar ele após o tiro do dardo anestésico. Temos que ficar com uma rede embaixo para que o animal não caia no solo. Então, assim, não é um trabalho fácil, né? Então, e aí o desprendimento é essa ideia de conhecer animais de vida livre, ela foge um pouco do glamour, porque nós vimos nos programas lá da Love Nature, né, National Geographic, Discovery Channel, porque é um recorte, digamos ali, editado de uma situação, né? Então, eu voltei de um campo lá, quando eu fui visitar uns amigos lá no Parque Estadual do Rio Doce, que eles trabalhavam com monitoramento de puma e de onça-pintada, com carrapato aqui na minha perna.
voltei para o Rio Grande do Sul trazendo carrapatos. Então, assim, não tem muito glamour. É muita transpiração, é carregar equipamento para um lado para o outro, e de vez em quando ter contato com algum animal silvestre que caia numa armadilha, que seja capturado, né? Mas é um trabalho extremamente importante, gratificante. Eu acho que o veterinário perdeu muito tempo para trabalhar com conservação no Brasil, né? Porque vários profissionais não são veterinários e que atuam, né? Que são biólogos renomados ou de outras formações aí que têm renome nacional e internacional, e os veterinários levaram um pouco mais de tempo para enxergar essa área como um potencial para trabalhar com fauna silvestre também. Aí cabe perguntar também, que talvez seja uma das razões, né? Como é a remuneração nessa situação, assim? Eu sei que existem diferentes panoramas, né, e quadros de trabalho, mas saberia me colocar, assim, em termos de remuneração, se ela é semelhante, como é? Na realidade, a gente tem dentro da área, quem trabalha com clínica de pets não convencionais, ou mesmo hoje está voltando está se direcionando para alguma especialidade. Tem muitos anestesiologias na área né, que fazem de pets não convencionais e de silvestres, ou mesmo cirurgiões que trabalham com ortopedia de animais silvestres. Me parece que a remuneração hoje é melhor em comparação com outras áreas, né? Porque os veterinários que trabalham em empreendimentos zoológicos ou mantenedouros têm uma remuneração mais baixa. Na maior parte das vezes, né, os zoológicos que nós temos no Brasil, eles são vinculados ao poder público, então, né, tu é contratado por meio de um concurso público. E via de regra a remuneração não é muito boa. Existe a possibilidade também de trabalhar em secretarias de meio ambiente do estado ou mesmo do município. A remuneração hoje no estado, ela não é ruim até, desde que tu tenha dedicação exclusiva. Então, aí, o carga horária de 40 horas, ela é razoável. E agora, quem trabalha com conservação em vida livre depende muito de aprovação de projetos que tem um início e um fim. Então, quando eu não tenho, né, quando eu não estou envolvido em algum projeto, eu não estou recebendo, né? Então, é um trabalho muito mais desgastante e que remunera menos, né, em comparação com os demais. Eu acho que hoje as especialidades em silvestres, primordialmente com pets não convencionais, são as que melhor remuneram dentro do meio, né? Eu concordo, também acho. E uma coisa, falando assim, em pets não convencionais, em relação a tutores que levam o seu animal de estimação para um atendimento clínico, como funciona essa coisa da legalidade de ter um animal que não é doméstico, digamos? Quer começar, Mário? Isso, fala um pouquinho, falar. Depois eu... Na realidade, né, existe, até só agora eu vou confabular com a Elisandra, eu não olhei aquela última resolução do conselho lá, que aí tu comenta se é aprovado ou não o atendimento, que ficou uma coisa estranha ali, né? Ficou um comentário estranho. Bom, até há um mês atrás, né, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que diz que nós estaríamos, como veterinários, poderíamos atender esses animais, mesmo de animais ilegais, né? Que isso não traria prejuízos ao veterinário. Mas saiu agora um comentário diferenciado ali do conselho que eu passei para Elisandra, mas acabei não lendo. Mas de forma geral, né? O que cabe a nós como veterinários, né? Ao atender esses animais que eles vêm de tráfico, né? Que na realidade todo animal silvestre que chega para atendimento, ele sempre tem um tutor, e esse tutor adquiriu ele de alguma forma ilegal que não seja através da criação comercial. Eu acho que cabe a nós fazer o quê? Orientar, fazer as orientações necessárias para esse tutor. A maioria das vezes eles sabem, né? Eles sabem o que eles têm na mão, eles sabem que é ilegal, muitas vezes eles dizem que é o papagaio, todos os papagaios têm mais de 40 anos, era da avó, né? Ou foi o caminhão que trouxe, o vizinho que era caminhoneiro trouxe, o bichinho estava sofrendo, aí eu peguei. Então as histórias se repetem, mas a gente sabe que eles têm noção que é ilegal. Então o que cabe é fazer essa orientação, né, do que fazer com o animal. Eu acho que deveria ser induzido, né? Não sei como é que o Elisandro trabalha com isso, induzir a entrega voluntária desse animal.
E fazer, né, a possibilidade, então, de comprar animais ou domésticos, que a gente tem vários animais não convencionais domésticos que não têm essa problemática, ou fazer, ou orientar que possa comprar, então, de criadores, né? Então, isso seria uma orientação, além de todo o manejo também que deve ser feito. Mas, a princípio, a gente teria esse respaldo pelo conselho para atendimento nas clínicas, né, Elisandra? Agora tu deve ter lido com mais atenção o que saiu ali do conselho, parece que houve uma pequena mudança, né, ou vai mudar alguma coisa a respeito. Eu não cheguei a ler a última, digamos, manifestação do conselho em relação a isso, mas com relação ao atendimento de silvestre, só para complementar o que a Mari comentou, nós temos respaldo legal para o atendimento dos animais silvestres, independente da sua origem, por meio da resolução do Conselho Federal, que é a 829 de 2006, onde ela prevê que o veterinário tem a possibilidade de atender animais independente da sua origem, seja legal ou ilegal. E dentro do conteúdo dela, ela prevê que o veterinário deve orientar as pessoas da possibilidade de fazer a entrega voluntária, que hoje é o único dispositivo legal que se tem para a regularização de animal silvestre, ou seja, fazer a entrega voluntária no órgão ambiental. Né? Mas nós sabemos que sempre por culpa dos nossos avós, né, dos nossos acabam surgindo muitas vezes legados de família com animais que vivem muito tempo e as pessoas acabam permanecendo com eles. Só que nós temos uma grande lacuna hoje, que inclusive surgiu uma grande discussão em função disso, né, a partir lá do episódio da Naja, que quase ceifou a vida de um estudante veterinário, que é o fato da internação de animais silvestres sem origem legal. O veterinário hoje ele tem respaldo para o atendimento de animais silvestres, mas ele não tem respaldo legal para a internação de animais silvestres sem origem em clínicas e hospitais veterinários. Porque o prontuário, que é um documento que a própria resolução prevê, ela não é um documento de origem, ou seja, se um fiscal ambiental chegar na clínica com um animal internado, ele caracteriza também cativeiro ilegal. Então, o veterinário pode ser, a clínica, o hospital pode ser responsabilizado nessas situações. Houve toda uma discussão sobre isso, inclusive uma das plenárias do Conselho Federal fez uma manifestação dizendo que o veterinário que não denunciasse aquele tutor com um animal de origem ilegal seria corresponsabilizado e teria que responder processo ético disciplinar. Então, algumas comissões regionais se manifestaram contrários a esse posicionamento, porque não faria sentido algum, ao mesmo tempo que expõe o veterinário nessas circunstâncias, mas há, digamos, uma contradição entre a resolução que prevê o atendimento e o Código de Ética Profissional, porque ela fala lá em dado momento que o veterinário, quando houver uma situação de dano ambiental aparente, que é o caso da manutenção ilegal, o veterinário deve entrar em contato com o órgão ambiental. Né? Então, era essa a informação que eu tinha, que a notificação era compulsória. Na realidade, ela digamos, um posicionamento muito individual, né, uma conduta muito individual, porque o veterinário pode, em situações de maus tratos, eu não vejo dúvida com relação a isso, né, mas em situações, por exemplo, que a gente tem, conhecendo, digamos assim, as circunstâncias em que os locais que recebem animais silvestres estão hoje, né, e pensando apenas no indivíduo, talvez eu não estaria beneficiando o indivíduo quando fazendo com que ele fosse encaminhado para algum empreendimento ou mesmo para um centro de triagem. Né? Mas é claro que eu acho que tem que se avaliar caso a caso, porque é um dilema muito grande para o veterinário que atende animais de origem ilegal, solicitar a entrega voluntária ou não. O fato é que a gente tem que sempre esclarecer ao tutor, né? O senhor está com um animal ilegal, pegando como exemplo a caturrita, né, que é uma espécie comumente traficada aqui no estado. A multa para uma caturrita é de R$5.000. Então, mesmo sendo uma espécie que inclusive é considerada praga de lavoura em algumas regiões, porque ela está lá no anexo da Convenção Internacional contra o Tráfico de Espécies Silvestres, todos os sacídeos estão inclusos nela. Então, a multa para uma caturrita mantida ilegalmente é de R$5.000. Então, as pessoas elas têm que estar cientes e
e dessa possibilidade. Existe a possibilidade do animal ser apreendido e encaminhado para uma instituição e ela ter que ser penalizada em função disso, né? Bom, pessoal, nós estamos nos aproximando para 1 hora já, passou rápido, né? Passa rápido mesmo. Se alguém tem alguma pergunta aí, pode perguntar no chat aqui, que aí eu passo para os nossos palestrantes convidados. Nós falamos, né? Falam. Pois é, né? A gente achou que não ia falar muito. Vocês falam. E assim, nesse tempo, enquanto alguém faz alguma pergunta, o que vocês poderiam assim dizer para aquele estudante de veterinária que está pensando em seguir para esse lado aí, para esse rumo? Eu diria que é um caminho muito legal, tá? Mas a gente tem que ser bem realista, né? Se eu quero trabalhar com clínica, então eu tenho que ser um bom clínico. Se eu vou trabalhar com cirurgia, anestesia, eu tenho que ser, antes de ser silvestre, eu tenho que ser um bom cirurgião, um bom anestesista, né? E claro que eu acho que nesse momento, o Elisandro falou que existem veterinários que só atendem um grupo animal. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda não está muito com muita, vamos dizer, com muita capacidade para ter essa especialização só répteis, ou só aves, ou só coelhos, né? A gente acaba tendo que ter um atendimento ainda um pouco mais abrangente, né? Diferente de São Paulo, que já tem um mercado bem diferenciado. Então, eu acho que, na realidade, Inês, vou dizer uma coisa para ti. Eu esqueci a pergunta. Isso é velhice, gente, é o Covid. Então, acho que é isso aí, tem que ir atrás do que vai fazer, tá? Mas a gente não pode ser tão especialista. Eu, por exemplo, dentro do que eu fiz, né? Eu sou extremamente especialista. Então, meu mercado é pequeno. Meu mercado de trabalho é muito pequeno na área de silvestre. Eu trabalho com um grupo animal e com criação. Então, ele é bem pequeno, né? Diferente do Elisandro, que já tem uma abordagem maior em termos de clínica, em termos de atendimento. Bom, eu começaria dizendo não desistam, né, e que a força esteja sempre com vocês, porque realmente é uma área que eu particularmente sou muito idealista com relação à área, né, principalmente em função de trabalhar com animais de vida livre, saber de todas as dificuldades existentes, seja por perda dos animais estarem chegando para a reabilitação muitas vezes né, e perdendo o hábitat, sendo alvejados ou mesmo sofrendo todo tipo de impacto das nossas atividades humanas mesmo, ao mesmo tempo que eu sonho muito em conseguir fazer grandes avanços na área. Então, assim, mas eu acho que como a Maria Ângela falou, me parece que a gente tem existe uma ideia pré-concebida hoje, não só na área de silvestres, mas nas demais áreas, de que todo veterinário que se forma, ele tem que se tornar especialista, né? Então a gente eu preciso sair da faculdade e preciso fazer uma especialização, porque o mercado está muito competitivo. Sem dúvida, ele está extremamente competitivo. Mas quando a gente começa a se direcionar diretamente para uma especialidade, sem ter nenhuma vivência, seja ela para uma residência, seja ela para atender em clínicas veterinárias, a gente acaba não tendo uma visão geral dos casos clínicos muitas vezes. Porque a gente só enxerga o problema endócrino, a gente só enxerga, né, o problema oftálmico, nós enxergamos só a ortopedia, ou nós só enxergamos o detalhe e nós acabamos não conseguindo ver o todo. E eu acho que os veterinários que querem atuar na área de silvestres, eles têm que ter essa ideia, né, de ser um bom clínico geral e ao longo do tempo começar a atender especialidades. Eu quero ser um clínico geral, mas eu quero fazer ortopedia de pequenos roedores e lagomorfos, ou quero trabalhar com aves, quero ser um anestesiologista da área. E é muito difícil aqui na região sul nós trabalharmos apenas com anestesia de silvestres. Eu vou acabar fazendo anestesia de pequenos animais e anestesia de silvestres, por exemplo. Então, eu acho que a gente tem que, não dá para, primeiro, não fechar as portas, né, e não desistir de buscar os sonhos. Talvez eu leve 10 anos para trabalhar com primatas, mas ao longo do processo eu vou ter outras bagagens, outras aprendizagens aí que vão
me auxiliar na formação, né? Então, eu demorei muito tempo para trabalhar exatamente naquilo que eu gostava, né? Então, já tive que engolir muitos sapos e trabalhar com búfalo, trabalhar com cabra, trabalhar com, né, com outros animais que não silvestres, e isso me trouxe até aqui hoje, né? Então, eu acho que o estudante não deve perder a ideia de que as coisas são escalonadas, né? A gente está subindo uma escadinha, né? A gente não pode buscar atalhos se formando e querendo ganhar um bom salário, querendo já se tornar especialista imediatamente após a formação, né? Acho que essa é a mensagem que eu passaria, assim. Certo. Bom, tem uma pergunta aqui para vocês. Tá? A Isis está perguntando a respeito de animais marinhos. Tá? Se animais marinhos chegam a entrar na área de silvestres e se tem mercado ou procura de atendimento para esse tipo de animais aqui no Rio Grande do Sul. Posso começar, Mari? Depois fala? Na realidade, assim, a gente tem aqui acho que foi a Isis que perguntou, né? Foi. Isis, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 2 grandes centros que atendem exclusivamente animais, não exclusivamente, mas em sua maior parte, animais marinhos, que são o Seclimar e o CRAM, lá que é o Centro de Reabilitação de Animais Marinhos, vinculado à FURG. Ambos estão vinculados a órgãos federais, né? E ambos necessitam, então, de concurso público para entrar. Além disso, nós temos algumas associações, a R3 Animal, a Espaço Silvestre, que estão presentes lá em Santa Catarina, que atendem muito demandas de animais marinhos provenientes ali né, que chegam feridos ou debilitados no litoral. Mas não há dúvida que há um mercado extremamente restrito, né? Nós temos o projeto Tamar também, que envolve projetos, né? Então, e a contratação também é por meio de projetos, muitas vezes, mas sem dúvida alguma tem poucos veterinários silvestres trabalhando nessa área no Brasil, não são muitos não, mas é um mercado, digamos, bem mais restrito em relação a outros, né? Porque eu estou falando de um pequeno grupo de animais e em relação aos demais, né? Então acho que nós temos aqui no Rio Grande do Sul mesmo os grandes profissionais aqui que inclusive escreveram os capítulos, né, sobre reabilitação de animais petrolizados, lá o Rodolfo e a Valéria Rupolo, que trabalha lá do CRAN FURG, mas realmente são 2 veterinários, né? A Valéria, não me lembro, acho que ela é veterinária também, mas o mercado é bem mais limitado. Mas eu sugiro que, se tu tem interesse na área, busque estágios nesses locais, porque a partir daí que tu começa a aumentar a tua rede de contatos, como a Mariângela comentou antes, né? Então, aumentar não as tuas mídias sociais, mas tua rede profissional, né? Isso, exatamente o que o Elisandro falou, né? Essa área aí é restrita porque tu vai trabalhar com os locais onde abrigam esses animais, recebem, ou tu vai trabalhar em projetos de conservação. Então, né, nós não vamos ter esses animais muito próximos a nós em zona urbana, então tu vai ter que realmente modificar um pouco o teu perfil, né? Não sei se tu é urbano ou não, e mais para esses locais de reabilitação. Rio Grande é na cidade, né? O Seclimar é ali Tramandaí, Imbé, né? Imbé. Então ali tu vai conseguir ver esses animais, mas o objetivo ali sempre é reabilitação, né, Elisandro? Jamais a gente vai ter como uma foquinha de estimação, né? Sim. Mas é bem legal. E aquilo que a gente comenta para vocês têm um livro na minha biblioteca, tá? Que é o Tratado de Animais Selvagens. Olhem esse livro. Ali vocês têm os veterinários brasileiros de diferentes áreas colocando o seu conhecimento e tem exatamente também sobre esses animais marinhos. Então ali tu vai ter uma noção do que pode ser feito e que o Elisandro falou, é contato, é estágio, ir atrás, né, nas palestras, nos congressos, agora a gente não está podendo, mas quando tem, né, ir atrás, conversar, bater papo, tirar foto. Eu fiz muito isso na minha vida, né? Agora eu já não faço mais. E foi aí que a gente conseguiu abrir essa rede de pessoas que acabam te conhecendo, né? E acabam te convidando para áreas mais restritas, assim como essa que tu perguntaste. E se tem uma coisa que aumentou, na realidade, em comparação à nossa época, digamos assim, a gente, né, falando como, né, anciões Jedi, né? Falando como pessoas...
Parece. Mas se tem algo que melhorou muito em relação a informação está toda disponível, né? Nós temos livros, né? Temos palestras pelo YouTube, temos, né, a gente agora todo mundo da palestra hoje, a gente tem materiais muito bons tanto em português quanto em inglês, e é uma coisa importante, né? Temos uma importante literatura em inglês principalmente, então se vocês não leem em inglês, aprendam a ler um pouco mais em inglês. É claro que existem os recursos de tradutores, mas a gente perde muito tempo, às vezes, utilizando esses recursos, e muitas vezes a própria tradução ela não é adequada para a área que a gente trabalha. Mas a informação está muito mais disponível, muito mais acessível em comparação a algum tempo atrás, que a gente tinha que ir na biblioteca física, muitas vezes a biblioteca da instituição tinha 1 ou 2 livros de Silvestres, né, quando a gente não morria atacado da rinite alérgica, a gente conseguia acessar um livro, né? Então aproveitem a oportunidade de ter o acesso à informação também, né? A Isis fez um comentário ali, né? Dá uma lida aí no comentário da Isis. Sim, fez aquele curso de clínica de tubarões, assim, tem uns projetos muito legais da Baleia Franca, a Baleia Jubarte, tem no Brasil também, mas assim, não te... Pode virar comida de tubarão, ela. Também. Esse, então, foi o último relato da Isis antes de ser consumida por um tubarão. Não vai, Isis, não vá. Na realidade, assim, eu acho que não... esses profissionais que hoje são, digamos... expressões na área de, né, uma pessoa que está dando uma palestra de medicina e clínica de tubarões também encontrou dificuldade para trabalhar com ele, né? Não chegou lá do dia para a noite, então eu não vejo que tu tenha que pensar em desistir, muito pelo contrário, vai lapidando a tua formação, fazendo estágios em diferentes lugares. Posso te ajudar com alguns contatos, inclusive, mas peraí que alguém está aprontando aqui. Principalmente nos aquários, né? Hoje nós temos alguns aquários também no Brasil. Exatamente, né? tem bastante aquário... polêmicos, mas eles estão aí. Então é uma maneira de repente fazer estágio. Tem que conhecer o pessoal, né? Para realmente essa clínica de tubarões, a medicina e clínica de tubarões são de animais mantidos provavelmente em aquários, né? Então esse conhecimento também é do cativeiro, né? Então é interessante fazer esses cursos, esses estágios, né? Eu nunca me interessei por animais marinhos, mas eu vejo que é uma área que, inclusive, tem congressos só de animais marinhos, né? Tem encontros só de animais marinhos. O próprio Aquário de São Paulo tem... Aquário de São Paulo. Também tem tubarões em cativeiro lá também, então é uma outra possibilidade, né? E, além disso, a gente tem um mundo inteiro pela frente aí, né? Não precisa fiquem no Brasil, gente. Não precisa se prender exatamente só no Brasil, né? Eu sei que abrir, né, ultrapassar as fronteiras às vezes é mais difícil por uma série de razões, mas acho que a gente tem oportunidades em outros lugares no mundo também, além do Brasil, né? E essa parte de aquários, ela é bem desenvolvida fora do Brasil, né? É verdade. Tem que começar a pensar fora da caixa. Sairmos da bolha. Bom, pessoal, não temos perguntas, temos elogios, né? Agradecimentos, saudades, nós também estamos com saudades. Nós também. Nós também. Logo vai estar todo mundo embolado de novo. Então, vamos encerrar. Querem falar mais alguma coisa? Não, tchau. Agradecer, né, a oportunidade de a gente falar um pouco da nossa vida. Eu achei que a gente até combinou, né, Elisandro, de repente a gente faz uma apresentação, né, que 1 hora falando a gente não vai ter muito o que falar. Sim. Passou super rápido, quer dizer que a gente está realmente velho, meu amigo, a gente tem muita história para contar. Né, então, agradecer essa oportunidade. Acho que fizemos a primeira, de repente a gente pode fazer mais algumas, né, já que quebrou esse impacto do primeiro momento de se fazer. Mas é interessante, eu gostei de falar um pouco da vida, de relembrar um pouco a história da gente, né? Como a gente chegou até aqui. Obrigada, então. Eu também queria agradecer muito a oportunidade às pessoas que nos assistiram. Acho que
é legal a gente conversar, fazer uma conversa até um pouco mais informal em relação ao que normalmente, né, é um pouco menos engessada através de uma palestra. Eu acho que fica mais legal a gente contar um pouco, humanizar um pouco a gente também, né, porque as pessoas às vezes enxergam a gente como o professor Elisandro, a professora Mariângela, a professora Inês, e não sabe que nós também tivemos as mesmas inseguranças e continuamos tendo, mesmo já tendo um pouquinho mais de vivência. De trajetória. De trajetória, exatamente. Então, acho que estou aberto para outras oportunidades, talvez direcionando para falar especificamente de alguma área, né? Mas eu acho que foi muito legal a conversa, gostei bastante. E tu sabe, né, Elisandro, que nós perdemos uma ótima médica veterinária de suínos, né? Quem? Professora Inês. Como assim? Ela desistiu. Sério? É uma boa história, Inês, fazer uma live. Eu ia trabalhar com suínos, virei uma cirurgiã. Nossa, assim, virou a mesa, né? Virei a mesa. Isso acontece nas melhores famílias. Mas é isso que é. A vida vai levando a gente por outros caminhos, né? Como agora num tubarão desses aí. Mas eu quero ouvir mais essa história depois. Né? Nós vamos fazer não faltará oportunidade. Da professora Inês. E aí, Jean, tudo bom? E aí, Jean, tudo bom? Oi, tudo bom? Fiquei interessado nessa live. Olha, eu também fiquei muito interessada em saber detalhes. Será motivo de uma próxima live, pode deixar. Tá bom, então tá bom, gente. Um beijo para todos, um abraço, obrigado pela participação, pela colaboração. Na semana que vem nós teremos, né, uma outra live também, acho que é o professor Jean. Eu sou na próxima. É na próxima, né? Não, eu sou dia 28. Deixa eu ver aqui. A gente... 21 tem mais alguém, não sei quem é. Também não sei. Então tá, surpresa. Surpresa. Webinar surpresa. Vai ter a da Inês. Isso aí. Pode ser, falando dos suínos. Tá bom, gente. Um abraço. Tá bom. Um beijo. Saudades. Abraço. Tchau. Tchau.